Tá? Bom dia, nono ano. A gente vai trabalhar hoje com ligas metálicas. Alguém tinha... Bom dia, Mário. Vamos lá, eu já estava aqui com a apresentação para abrir. É bem tranquilo, gente. O assunto de ligas metálicas, ele é teórico, ele não é como ligações covalentes e ligações químicas, que tem cálculo, que tem lógica, né? Ele é muito óbvio, né? É a parte do assunto de ligações químicas que a gente mais domina, porque a gente convive com ela, certo? Todo mundo aqui tem objetos metálicos em casa, já teve acesso, tem bicicleta, tem moto, tem carro, tem talheres, panelas, joias, por aí vai. Pode até ter metal no corpo, vai que, né? Se o Cauã estudasse nessa sala, com certeza teria. Oi. Tem a tomada, aquele Tem. negócio lá, o T. O Uhum. T não é metal, não. Aquele negócio Tem. forte. Tem metal dentro. A gente tem cobre, que é um excelente condutor metálico. Cobre dentro dos fios, né? Por isso que muitos hoje estão trocando, né? Mas a galerinha roubava os fios do poste para extrair o cobre de dentro e vender, dá muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas hoje as companhias de eletricidade estão trocando por metais menos nobres para que não aconteça esse tipo de coisa. Essa apresentação é muito pesada. Ligação metálica, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, a gente tem aqui alguns pontos, deixa eu ver. Ligação metálica, né? A ligação química que se estabelece entre átomos de diversos metais. Como eu falei para vocês, né? Esses metais, os metais, né, em si, eles têm uma disponibilidade de elétrons muito grande. A gente chama até na química de mar de elétrons, que existe entre os metais, certo? Então, ocorrer ligações é muito simples, muito fácil para eles. Aí, exemplos de... Aí ocorre com qualquer elemento, tá? Pode acontecer com elementos lá de transição também, porque temos muito metal ali, certo, gente? Então, temos ferro, zinco, alumínio, ouro, por aí vai. Sendo metal, está sujeito à ligação metálica. Não tem aquela frescura de excluir os elementos de transição, certo? Quando se trata de ligação metálica, eles entram. Caracterizam-se pela existência de íons positivos, né? De átomos que cedem elétrons. Se eu tenho muito elétron disponível, significa que a gente vai ter muito cátion ali. Porque todos eles estão com elétrons sobrando ali para quem quiser pegar. Então, a gente vai ter uma grande variedade de cátions, certo? De átomos carregados positivamente, então a gente tem cátions e cátions. Entre os íons positivos circulam com grande liberdade de movimento os elétrons que foram cedidos pelos átomos. É devido a esse fator que os metais conduzem bem a eletricidade. Então, a maioria dos metais, se a gente enfiar numa tomada qualquer para reinar, a gente leva um choque, né? Quem aqui nunca colocou um grampo de cabelo, né, dentro da tomada? Alguém já fez isso? Eu já Eu botei tenho uma pego chave de dessa fenda. tomada. É, eu já, né, grampos, parafusos, colheres, tudo que era possível colocar dentro da tomada, eu coloquei, mas estou viva aqui. Não era a coisa mais inteligente, por mais que a minha mãe proibisse, mas a gente, né, simplesmente está sentado no sofá e de repente achou uma coisa e enfia na tomada. Era assim a vida. Parece que Deus gosta de testar o cérebro das crianças, enfim. Metais, para quem já fez isso, sabe muito bem que metais são ótimos condutores de eletricidade. E eles são ótimos condutores de eletricidade por terem essa grande quantidade de elétrons sempre disponível. Eles estão sempre disponíveis a fazer ligações químicas. É muito fácil misturar metal, né? Se eu derreter dois metais e colocar os dois numa forma juntos, eu vou ter um novo metal ali sem nenhum problema, tá? Qualquer um de vocês, novatos em química, né? Todos vocês são praticamente estagiários, vocês tinham o quê? 4 meses de ensino de química e vocês já podem estar produzindo novos metais, fazendo mistura de metal. Basta vocês terem o forno adequado. Então, fazer liga metálica é muito simples. Trabalhar com metal é muito simples.
Então, o fato deles terem essa grande quantidade de elétrons disponível aí para fazer ligação, para doar para quem quiser, faz com que eles conduzam a eletricidade muito fácil, porque eles têm uma grande quantidade de elétrons disponíveis, tá? Por isso a gente chama de mar de elétrons. Tem um GIF aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo bolinhas cinzas maiores e umas bolinhas pequenas se mexendo em vermelho? Sim. Então, a bola cinza maior são os átomos, tá? Um monte de cátion aqui no ambiente. E as bolinhas vermelhas são os elétrons. Então, vocês podem perceber que tem uma grande, muito maior a quantidade de elétrons do que a quantidade de átomos, né? Então, a gente tem metal aqui se ligando à torta e à direita, porque está pegando, né, elétron ali disponível, enquanto couber ele está pegando, né, para alcançar o octeto, né? Alcançar os 8 elétrons na última camada e ganhar estabilidade. Então, isso acontece constantemente no meio ambiente, é por isso que é tão fácil trabalhar com metal. Não é só fácil trabalhar, estudar as ligações metálicas também é muito tranquilo, né? Ficou alguma dúvida quanto a essa ligação metálica? Não. Porque é só isso. Não, senhor. A gente precisa fazer ligação metálica para fortalecer os metais que a gente usa, né? Ou deixá-los mais leves, né? Enfim, adequá-los à nossa necessidade. É muito fácil acontecer ligação metálica e não tem essa coisa de família principal e tal, não. Todo mundo da tabela periódica sendo metal tá incluído, né? A maioria são cátions, né? Eles têm sempre elétrons disponíveis para doar, então são íons positivos, são átomos do tipo íons positivos e há sempre muitos elétrons disponíveis, por isso que a gente chama de mar de elétrons. Se eu perguntar para vocês o que é o mar de elétrons, aí vocês vão explicar. É porque quando se trata de metais, há sempre muitos elétrons disponíveis para realizar ligações. A quantidade é tão grande que a gente chama de mar de elétrons, certo? Não tem nenhum mistério, não tem nenhum cálculo, não tem nenhum desenho 3D, não. É só isso, tá? Por isso que eu deixei ela por última, porque ela é a mais simples. Agora, uma conclusão dos 3 assuntos, né? Na ligação covalente, os átomos têm que se manter ligados porque eles compartilham elétrons. Se eles se separarem, eles não vão mais ter 8, eles não vão mais ter a estabilidade, né? Eu gosto de fazer uma analogia com o casamento. Os dois já são ricos se eles estiverem casados. Se eles têm comunhão de bem total, né? Se eles se divorciam, cada um vai ficar com 50%, então os dois vão ser classe média ou pobres. Ligação covalente, né? Conceito de casamento. Então, só estão estáveis enquanto estão ligados, né? Aqui é um compartilhamento. Na ligação metálica, os átomos eles se mantêm ligados por atração entre íons no mar de elétrons. Então, aqui, ó, tá todo mundo ligado. Mas você consegue identificar quem é o elétron de quem? Não. Porque tá tão bagunçado que você não sabe de quem é. Então, toda vez que você tiver um aço, por exemplo, você tem uma bagunça como essa. Uma joia, você tem uma bagunça como essa. É tanto elétron misturado que você nunca ia saber identificar. Se fosse um cientista que quisesse investigar, você não conseguiria identificar quem é quem, né? Então, todo objeto com liga metálica que você tiver vai ser essa bagunça aqui na vida real. Não vai ser organizadinho, né? Como aquele modelo atômico que a gente estudou, né? Ou não vai ser organizadinho como a ligação covalente, que a gente pode ter tripla, pode ter em formato de florzinha, não vai ser paradinho daquele jeito, tá? A ligação metálica é essa bagunça, ó, instável a qualquer momento, porque uma temperatura alta pode derreter e separar os metais. Então, ela é bem, né? Enfim, ela é bem interessante. E na ligação iônica, né, os corpúsculos mantêm ligados devido à atração entre cátion e íon. Então, na ligação iônica, por exemplo, do cloreto de sódio, o que mantém os dois juntos é aquele equilíbrio de positivo e negativo, certo? O que mantém os metais juntos é aquela bagunça de elétrons lá. É tanto elétron que ninguém se solta, né? Fica todo mundo junto porque não tem como entender de quem é quem, então tem que ficar todo mundo junto porque pode ser que um se separando quebre todo o resto. Então, é a bagunça que faz eles ficarem juntos. E na ligação covalente, que é a mais organizada, é a mais culta, a mais chique,
Eles se mantêm ligados porque se eles não se manterem ligados, eles perdem tudo. Certo? Na ligação iônica, não necessariamente. Podem sair, os dois podem sair como cátion e ânion e conseguir o que eles queriam tanto. Mas nessa aqui, não. Né? Nessa aqui, só alcança 8 se estiver ligado, meu filho. Se separar, fica pobre. Nessa primeira, não. Nessa primeira, podem se separar e eu vou continuar tendo os 2 átomos ou mais, né, que eu envolvi, cada um com aquela quantidade que queria ter. Só que vão virar ânions no espaço. E aqui não, tá? Aqui até posso também. Mas não vai acontecer. O que mais que temos? Acabou. Nós vamos para uma atividadezinha agora. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Então, vai dar tempo de eu copiar a atividade. E vocês vão tentar responder em casa. E amanhã a gente corrige, ok? Quando eu achar aqui um negocinho. Vai até 9h10 essa aula, né? Então, vamos lá. Peguem vossos cadernos. E abram aí na matéria Santa da Ciência.
Lembrando, gente, que aqui nessa última questão, esses sinais ficam na parte de cima. É porque não dá para fazer isso aqui no computador. Não nesse programa, né? Isso dá para fazer num programa específico. Mas vocês sabem que na hora de escrever, né, fica NA e o mais em cima. O CL e o menos embaixo. Vocês entendem, né? Sim, sim. Sim. Aí depois é só fazer a regra do escorrega, que é aquele xizinho, e vocês vão ter a resposta. Vamos resolver só a letra A, para que a gente relembre. A gente tem NA mais CL menos. A gente vai, né, fazer o xizinho. O que é índice de um vira coeficiente do outro. Como no NA mais CL menos, a gente não tinha números, né? Só tinha o mais e o menos, significava que era só um, não mudou nada, né? Ficou só NaCl, certo? Agora, se fosse um com índice, como é o caso do Na mais O2 menos, aí vocês sabem que muda uma coisinha, né? Então, se liguem aí. Deixa eu apagar aqui, porque tá atrapalhando de baixo. Pronto. Queria escrever mais um, mas o quadro já ficou cheio. Mas já também já acabou a aula. Eu vou logo fazer um print. Então, tá na frente de vocês. Eu vou mandar aqui pro grupo, tá? Gente, procurem responder essa atividade. Amanhã, vocês vão... Hoje, né? Que a gente vai corrigir amanhã, vocês vão mandar a foto. Porque pode ser que ela valha uma pontuaçãozinha para ajudar nas provas. Beleza. Das personitas. Hoje para enviar no seu PV, é? Uma foto? Isso. Pode ser a hora que for, certo? Tá certo. Aí vocês mandem, quando mandar a foto, se identifiquem. Luiz Henrique, Carlinhos e tal. Certo? Às vezes mandam a foto e... Na hora que for. Prontinho. Já está no grupo. Queridos, eu vou encerrar a aula agora. Muito bom dia para vocês. Boas aulas e até mais. Tchau, tchau. Amanhã a gente tira as dúvidas e relembra algumas coisas, certo? Tchauzinho.